Questão 152. Questão da prova de 2009, uma questão relativamente simples, onde o conteúdo que você precisa dominar é de proporção e um pouquinho de potenciação. Mas isso a gente vai abordando durante a resolução. Então, o que diz a questão? Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório, a capacidade do aquífero Guarani é itens A, B, C, D e E. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos analisar o que tem de dados numéricos na questão. Certo? Prova de 2009, 152. Bem, primeiro passo, bora tirar o que eu tenho de números. Números, que é o que interessa. Bem, primeira referência numérica, 1.200.000 km². O que isso significa? Quilômetros quadrados, isso aqui é unidade de área, certo? Dos quais 840.000 km² também é área. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³. Olha só, volume. Por que volume? Por causa da referência cúbica. É considerado o maior do mundo. Na sequência, temos o que? 20 milhões de litros. Então, a questão quer que você compare a capacidade. Capacidade não é área, é volume. Então, aqui eu tenho que trabalhar com volume, certo? Só que é o seguinte, as unidades não são equivalentes. Mas eu sei que são unidades de volume. Por quê? Bem, o volume ele é calculado da seguinte forma. Imagine aqui um certo recipiente. Deixa eu ajeitar aqui o desenho. Tá. Esse recipiente, ele tem base, tem altura. Então, funciona da seguinte forma. Para eu saber o volume de um recipiente, eu tenho que ter unidades equivalentes. Então, se eu tenho aqui medida em centímetro, aqui tem que estar em centímetro, e essa altura também tem que estar em centímetro. Então, esse lado e essa altura. Primeiro eu calculo a área. Aqui embaixo, na base, eu delimito a área. E toda a relação de área é em unidades quadradas, então seria centímetro quadrado. E depois eu pego a área e multiplico pelo volume. Então, pela altura, digo assim. O volume, ele é sempre a área vezes a altura, certo? Então, qual vai ser o meu volume aqui? A área é centímetro vezes centímetro. Então, aqui eu tenho a medida x, medida y, a medida z. Então, o volume dessa figura seria x centímetro vezes y centímetro vezes z centímetro. Volume que seria produto dos valores numéricos, x, y, z, x, y e z, vezes, observa que a unidade ela foi repetida 3 vezes. Então, eu vou indicar aqui, centímetro cúbico, certo? Então, aqui eu tenho volume. Ah, mas se fosse metro? Seria metro vezes metro vezes metro. Isso daria metro cúbico. E se fosse quilômetro? Quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Isso daria quilômetro cúbico, certo? Mas tem uma relação básica que você não pode esquecer, é de que cada 1 metro cúbico você tem o equivalente a 1.000 litros, certo? 1.000 litros. Então, lembra lá que o volume do reservatório está dado em litros. E o volume do recipiente, do aquífero, está dado em quilômetros cúbicos. Então, vou começar a comparar aqui os elementos.
Tenho que saber, se ele está em quilômetros cúbicos, eu sei que 1 quilômetro ele é equivalente a 1.000 metros. Ó, se eu tenho unidade de metro, eu consigo chegar em metro cúbico. Se eu tenho metro cúbico, eu consigo chegar em litro. Então, a relação é essa aqui. Vou sair de quilômetro cúbico e depois vou transformar em litros. Com o volume do aquífero, ele é de quanto? 30.000 quilômetros cúbicos, certo? 30.000, então vou colocar aqui. 30,23 quilômetros cúbicos, certo? Mas lembra bem que eu falei anteriormente que a unidade de metro cúbico ela vem do produto de quilômetros. Então, esses quilômetros cúbicos que nós temos aqui, ele veio do seguinte produto, de quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Ou seja, é 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1 quilômetro. Só que eu sei que cada quilômetro desse, volume do aquífero, 30.000 vezes. Ó, cada quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, eu tenho aqui 1.000 metros vezes 1.000 metros vezes 1.000 metros, certo? Então, vou organizar aqui. O volume do aquífero vai ser 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? 30.000, 1.000 de cada quilômetro. Então, olha só, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zeros. Então, o volume do aquífero vai ser de quanto? Milhão, bilhão, trilhão. 30 trilhões de litros. É muita água. Isso aqui, opa, de litros não. De metros cúbicos. Estou com metros cúbicos, certo? Bem, está em metro cúbico, mas eu quero transformar em litros. Então, eu vou deixar aqui os 30. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vezes, olha só, se é metro cúbico, é porque eu tenho quantos litros aqui? Eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se equivale a 1.000 litros, eu vou trocar esse metro cúbico aqui e vou multiplicar por 1.000 litros. Então, eu vou acrescentar mais 3 zeros aqui no volume do aquífero para expressar ele em litros. Então, o volume do aquífero, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais esses 3 aqui. Pronto. Como está um número muito grande, eu vou expressar ele como potência de base 10. Quantos zeros eu tenho aqui? Ó? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 30, ou 3 vezes 10 a 16, certo? 3 vezes 10 a 16 litros. Esse é o volume do aquífero. Só que eu vou comparar o volume desse aquífero com o volume de um reservatório. E qual é o volume do reservatório? O volume do reservatório é de 20 milhões de litros. Então, vou expressar aqui os 20 milhões de litros. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20 milhões de litros. Isso, como potência de base 10, vai me dar 2 vezes 10 elevado a 3, 6, 7. 3 vezes 10 a 7. Esse é o volume do reservatório. Bem, o que a questão quer saber é um comparativo entre o volume do aquífero e o volume do reservatório. Bem, se ele quer esse comparativo, eu vou fazer a razão entre o volume do aquífero e o volume do reservatório. Qual é o volume do aquífero? O volume do aquífero está aqui, ó, 3 vezes 10 a 16 litros. 3 vezes 10 a 16 litros. 3 vezes 10 elevado a 16 litros. Sobre o volume do reservatório, que é 2 vezes 10 elevado a 7. Certo? Ó, e agora? Como proceder?
que eu observo? Que nas minhas alternativas começa com 1,5. E 1,5 nada mais é do que a metade de 3. Então, estamos no caminho certo. Volume do aquífero sobre o volume do reservatório vai ser 1,5, certo? Vezes, agora observe o seguinte, aqui eu tenho uma divisão de potência de meia base. E para resolver isso, tem que lembrar daquela propriedade. Uma potência de base A elevada a um expoente m qualquer, dividido por uma potência de mesma base com um expoente diferente, a regra diz que a gente vai conservar essa base A e vai subtrair os expoentes. Então, vou ter A elevado a m menos n. Ou seja, aqui eu vou ter 10 elevado a 16 menos 7. Com isso, teremos aqui como resultado, para essa relação, volume do aquífero sobre o volume do reservatório, 1,5 vezes 10 elevado a nona, certo? 1 vezes 10 elevado a nona. Só que eu sei que a razão entre um e outro é essa. Então, esse elemento está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, a relação que nós vamos ter aqui, ó, é de que o volume do aquífero ele é 1,5 vezes 10 elevado a 9 vezes o volume do reservatório, ou seja, está aqui o quantitativo de quantas vezes o aquífero é maior que o reservatório. 1,5 vezes 10 a nona. Aí você vai procurar aqui, ó, 2, 3, 6, 8, 9. Letra I, alternativa correta. 1,5 vezes 10 a nona vezes a capacidade do reservatório novo. É justamente essa relação aqui. Beleza?